Muito bem-vindos, aqui quem fala é Gilmar Batista do canal O Detrator. E bom, acabei sendo surpreendido nesses dias aí com um vídeo meu que foi refutado, digamos assim, por um canal ANCAP, né? Então, o vídeo de hoje aqui eu vim basicamente refutar, não quer dizer refutar não, né? Refutar é uma palavra que foge um pouco do contexto. Mas a ideia do vídeo é esclarecer, ponto. Né? Então nós vamos esclarecer aqui alguns pontos que foram abordados pelo canal Universidade Libertária do Daniel Miorin. Daniel Miorin. E teve algumas manifestações por parte da própria comunidade ANCAP, né? Alguns gostaram, mas acharam o vídeo muito pautado pelo achismo. Apesar de que o anarcocapitalismo por si só já é um achismo, né? Ou seja, é o pensar de como seria a sociedade sem Estado. Então não há uma aplicação prática. Por outro lado, nós tivemos também outros que não curtiram, falaram que eu estou querendo surfar na onda ANCAP para poder ganhar likes e visualizações, que na verdade eu digo que não tem muita lógica, né? Porque isso é um tipo de vídeo que não é nem um pouco benéfico ao meu canal, né? Pelo fato de que a comunidade ANCAP ela é muito grande, bastante ativa nas redes sociais, que deixaria meus vídeos com mais dislike do que like. Então, eu não sei se o algoritmo do YouTube ainda funciona no sentido de que a quantidade de dislikes torna o vídeo relevante para a divulgação da plataforma. E óbvio, né? Eu tenho 76 seguidores. Então, muitíssimo pouco seguidor, né? E ao invés de ganhar visualização e like, isso na verdade para mim teria efeito inverso. Então o intuito mesmo é fazer vídeos que me agradem, que eu goste, gostei do conteúdo, fiz e vou continuar fazendo, cara, tá? Bom, continuando, né? Com relação ao vídeo do Daniel. Ao meu entender, né, eu creio que não houve interpretações erradas. Acho que se trata mais de percepção do que interpretação, tá? Eu simplesmente acredito que ele é pautado pelo excesso de racionalidade, né? E também pautado pelo subjetivismo. Continuo com essa minha percepção. Já ele acredita que não, inclusive colocou os pontos dele e eu vou tentar esclarecer aquilo que supostamente seria tido como um achismo, tá? Mas antes de tudo, quero fazer a indicação de um livro, Flexibilização e Desemprego, do professor Paulo Santos Rocha. É um livro bem antigo, tá? 2006, mas apesar de ser de 2006, é um livro extremamente atual. Infelizmente, o professor Paulo Santos Rocha já não se encontra mais entre nós, porém deixou aqui essa maravilhosa obra que aborda, né, os efeitos da flexibilização e desregulamentação das leis trabalhistas, e o impacto do neoliberalismo também na sociedade operária, para a sociedade operária, né? Então ele aborda o tema de uma maneira muito rica, né, trazendo não só apenas conceitos econômicos, mas também buscando analisar do ponto de vista jurídico, né, e também alguns pontos, alguns conceitos antropológicos que eu acho bastante interessante, tá? Então fica aqui essa indicação, depois posteriormente eu vou fazer a análise do livro, né, para explicar com mais detalhes, né, os pontos bem interessantes que ele traz aqui. Tá ok? Então vamos lá. Mas vamos lá, gente. Primeiramente, nós temos que entender que não existe capitalismo sem Estado. Certo? É o básico da economia. Então quando você começa a estudar na economia, por exemplo, deixa eu pegar aqui, pronto. Você começa a estudar na economia sobre fluxo circular de riqueza e as funções do Estado, né? Aí você começa, isso que é o básico da economia. Então você começa a entender um pouco sobre o funcionamento do Estado, né? A importância do Estado nesse sistema. Eu queria até, inclusive, né, perguntar a vocês, né, na ausência do Estado, a quem seria atribuído, por exemplo, a função estabilizadora? Né? Por exemplo, quem iria estabilizar os ciclos econômicos? Redução ao aumento da taxa de juros para poder controlar a inflação, redução ao aumento de impostos para poder incentivar o consumo, valorização ou desvalorização da taxa de câmbio para poder incentivar a importação e exportação. Quem que faz isso? É o Estado, cara. Então, qual seria a resposta de vocês?
o mercado se autorregularia, valeria a dita cuja lei de Serre, né, de Jean-Baptiste Serre, que é facilmente refutada devido aos altos índices de desemprego. Simples. Então não dá para você confiar nisso, né? Se fosse assim, Shelton estaria correto, né? Na Grande Depressão, quando ele disse que não precisamos do Estado, porque o mercado se autorregularia, né, por si só, e no final das contas a gente acaba percebendo que Keynes estava correto, porque se nós dependêssemos desse posicionamento de Shelton, milhares morreriam de fome. Mas vamos lá, né? O homem. É interessante isso. A ideia do homo econômico, na verdade, dá origem para os ANCAPs ao homo agens, tá? Nós não utilizamos essa classificação, isso foi um erro. Isso é um erro categórico bobo, na verdade, né? Eu não sei quão longe foram os estudos dele, mas com certeza ele não se atentou a isso. Nós utilizamos uma classificação específica e geralmente negamos as classificações ortodoxas que geralmente utilizam o homo econômicos, tá? Com relação à visão do homo econômicos, eu havia dito que eles defendiam essa visão. Já o Daniel disse que eles procuram não se ater a esse tipo de conceito, né? Mas é aquela coisa, cara. Eu posso defender, por exemplo, o absolutismo sem patrimonialismo. Ou seja, teoricamente é algo que poderia dar certo. Mas coloca no campo prático para tu ver só, né? Eu quero deixar claro, eu não estou dizendo aqui que o absolutismo e o patrimonialismo se enquadram na sociedade anarcocapitalista, pelo amor de Deus. Teve algumas coisas que foram tiradas de contexto no vídeo anterior e eu quero esclarecer, tá? Mas é só um exemplo. Então, inclusive, eu convido vocês a sair da teoria e partir para o campo prático, né? Então, o que prevaleceria seria, na sociedade anarcocapitalista, seria o acordo mútuo entre patrão e empregado. Então, ambos chegariam a um consenso com relação às questões como salário, né, por exemplo. Só que, novamente pegando o Estado com sua função reguladora, então veja bem, o Estado estabelece um teto salarial mínimo, assim como a correspondente quantidade de horas máximas que devem ser trabalhadas na semana, né? Então o que acontece? Sem o Estado para poder regular essa relação, seria muito fácil a empresa estabelecer uma carga horária de 14 horas trabalhadas para que você ganhe R$300 no mês. Você quer, meu amigo? Ótimo. Não quer? Tem que queira, né? Então nós vemos isso muito na Revolução Industrial. Disciplina rígida, jornadas longas de trabalho, fadiga humana, né? E isso gerava greves, e a cada greve gerada, a burguesia industrial ela buscava investir cada vez mais em tecnologia, a fim de reduzir os custos com trabalhadores. E aqui eu quero trazer um fenômeno interessante, que se enquadraria bem nessa suposta sociedade, que é o fenômeno da uberização. Então o sujeito ele pode ser excluído do aplicativo, caso não obtenha notas máximas de maneira recorrente, ou caso ele cancele várias corridas, ele vai ser cobrado por isso. Então o que acontece? Aqui nós temos uma relação de trabalho baseado na produtividade. Então não há regulamentação trabalhista que proteja essa categoria de possíveis eventuais danos. Então se o cara ele não trabalha, ele não ganha. Não tem direito a férias, não tem direito a FGTS, não tem direito à rescisão. Enfim, não pode nem sequer pensar em adoecer. Porque a própria Uber ela já tentou implementar uma tecnologia que não precisa de motoristas, o que reforça aquilo que eu falei anteriormente, né? Então daí surge a luta de classe que eu havia falado no vídeo anterior, né? Foi muito questionado. Que classe é essa que está falando? A luta de classe da burguesia empresarial, né? Também com relação ao operário, certo? Então a classe empresarial e a classe operária eles entrariam nesse confronto. Então
achar que a classe operária se submeteria ao corporativismo burguês de maneira passiva é não compreender o funcionamento da sociedade. Veja que a visão do Homo econômicos ela acaba prevalecendo no fenômeno da uberização. Não precisa você defender determinado conceito, tá? Então esse fenômeno ele não acaba também, né, a gente não precisa nem levar em consideração as necessidades e fatores motivacionais, tá? Então vamos lá. Distração. Ele está nos acusando de não reconhecer a existência da pirâmide de Maslow e de níveis efetivos que se propagam sobre a existência humana, né? Não é verdade, tá? Não desconhecemos a existência de pirâmides sociais, de informação. Bom, Daniel, que há um equívoco, tá? Eu não falei isso. Eu apenas empreguei em uma situação prática, assim como agora, como estou fazendo agora, e demonstrei que por mais que vocês defendam o homem econômicos, ou seja, o homem motivado por interesses pessoais, materiais, de uma certa forma na prática não é bem assim, né? Continuando aqui. Inclusive, no a priori da argumentação, na defesa do a priori da argumentação como fundamento último do direito, eu me utilizo da pirâmide de Maslow. Eu abordo sobre como, utilizando a pirâmide de Maslow, nós conseguimos chegar em alguns preceitos essenciais de convivência que serão necessários para nós pensarmos a possibilidade de cooperação, né? Então ele fala aqui uma coisa interessante, né? Com base na pirâmide de Maslow, eu consigo chegar a preceitos fundamentais de convivência necessários para se pensar em cooperação. Eu acho que a palavra é essa, né? Se eu estiver errado, Daniel, peço desculpas, mas não sei se foi questão do áudio, né? Mas eu não consegui interpretar essa última palavra, mas acredito que seja cooperação, né? Então, de fato, eu fiquei curioso, né? Para poder entender como foi que você chegou a tal conclusão. Por quê? O que acontece na pirâmide de Maslow? Ela por si só ela não é o suficiente para podermos condensar essa fundamentação de cooperativismo. Ainda mais pensando em uma suposta sociedade anarcocapitalista, né? Já que a teoria das necessidades ela é muito pautada por fatores individuais e também de compensação com base nas necessidades de cada pessoa. Ela, de maneira isolada, ela não consegue responder a tal cooperativismo, se for essa palavra que você tem usado, né? Fora que os próprios estudos de Maslow possuem uma série de incongruências, né? Então você disse que fez um artigo a respeito e eu sinceramente eu gostaria de ler para poder entender como você chegou a tal conclusão, né? Então vamos lá, continuando. Você está dizendo que eles não estão determinados por nenhuma estrutura social prévia. Isso significa que eles podem tomar decisões. Eles são responsáveis pelas decisões que eles tomam e efetivamente eles têm o controle de suas vidas. Isso não é tautológico, tá? A dimensão, a extensão fundamental da obra do Mises é que o Mises percebeu que a ação precedia a economia e os elementos de motivação precediam as estruturas sociais determinantes. Então, perceber isso é fundamentalmente avançar no debate. Não é uma tautologia. Tá? Bom, falou de Mises. Falou de Mises. Então vamos lá, né? Falar de Mises, então bora falar de praxeologia, né? E o que eu vejo, cara, é que essa galera ANCAP, ela usa muitas referências da escola austríaca, né? Principalmente referências de Mises. Por isso eles usam bastante a questão do estudo praxeológico, ao invés de estudos empíricos. Contudo, essa praxeologia é apenas pseudociência. Ora, Mises ele usa leis imutáveis partindo de um único axioma, além, óbvio, de tratar de hipóteses ad hoc e também argumentos através de ipse dixit. Então, vamos lá. Ele disse que é preciso enaltecer explicações metafísicas de caráter inverificável para que sua ciência funcione.
Então, cara, sinceramente, o uso do termo tautologia é mais do que justificável. Fora também que Mises ele trata de premissas dualísticas, né? E até hoje eu espero uma resposta clara sobre a ação e instinto. Ora, Mises ele diz que é possível tentar entender o comportamento humano através da, da lógica, né? E que tentar entender isso através da ciência é besteira. Não sei o que eu estou dizendo, foi o próprio Mises, está no livro dele, cara. Mais uma vez eu repito, previsibilidade da ação humana. Falo, repito, e é isso, cara. Né? A galera lá vem me criticar, né? Porque eu fiz essa tal afirmativa da previsibilidade. Pera lá, pera lá. Então vamos lá. Isso, né? Pois bem, a outra pergunta é: como evitar a criação de monopólios, oligopólios, fusões, dumping, cartéis? Você acabou de dar um ótimo exemplo, né? Você acabou de dar um ótimo exemplo. Justamente pela concorrência, né? Justamente pela concorrência. Se a empresa que movimenta bilhões pode falir, quanto mais o monopólio, né? Não foi isso que você colocou? Para mim é muito simples, para mim é até direto demais. Se é o caso que a empresa grande pode falir, que você pode usar isso como argumento contra mim, eu não permito que você utilize um argumento em sentido oposto ao mesmo tempo. Isso aí também é loucura demais. Você não pode utilizar o monopólio. Assim, existem argumentos libertários contra monopólios, contra isso tudo, tem. Mas você não vai poder utilizar os dois argumentos aqui. Isso daí é uma fala que eu simplesmente não vou abrir para você. A ideia de que você possa utilizar a ideia de que as empresas vão falir e, simultaneamente, a ideia de que nós estaremos num cenário de monopólios. Isso daí, para mim, aí é loucura demais. Não, pera lá, cara. Pera lá, Daniel. Tratar apenas concorrência como resposta não é resposta. Né? E eu não associei o regime falimentar a um cenário de monopólios. Pera lá, meu jovem. Né? Apesar de que para uma empresa ver sua concorrente fechar as portas, né? Isso acaba sendo visto como uma oportunidade, claro. Mas não necessariamente quer dizer que isso iria fazer com que ela se mantenha no mercado. Né? Se limitar apenas a isso é esquecer que existem outros fatores ambientais envolvidos. Né? Então, eu te pergunto, como evitar que em uma sociedade anarcocapitalista um monopólio se forme? Eu senti essa necessidade, cara, no vídeo anterior, né? Você meio que fugiu do assunto. E confesso para você que é mais uma questão de curiosidade mesmo, né? Como é que um monopólio se formaria dentro de uma sociedade ANCAP, certo? E não só os monopólios, tá? Não só os monopólios, quero deixar isso bem claro. Assim também como os oligopólios. E como é que vocês tratariam as práticas ilegais para evitar que essa concorrência não fosse prejudicada, né? Dumping, cartéis, trust, holdings, tudo isso tem que ser pensado. E tudo isso eu gostaria de entender, né, como é que vocês iriam resolver tal situação. Né? Então aí, como é que resolve isso? Aí entra a teoria das necessidades, tá? Ou seja, eu agora senti necessidade de se obter essa resposta, tá? Estou aqui nessa curiosidade. Então, de fato, houve um vácuo aí no vídeo do Daniel, né? Porque a minha resposta é clara, né? Porque a gente já vive isso no campo prático. Para mim é muito fácil, é muito simples. Qual que seria a resposta? Controle do Estado, fiscalização, regulamentação. A gente vive no campo prático, cara. Né? Então, como evitar que empresas devorem o mercado nessa sociedade que vocês defendem? Vamos lá, Daniel. Vou te explicar direitinho. A Coca-Cola, para poder aniquilar a concorrência, o que ela faz? Ela faz aquisição de empresas pequenas que têm enorme potencial de crescimento. Tá? Então, vamos pegar o exemplo de 3 empresas, onde uma tem uma taxa de lucro maior do que as outras. Tá? Então, o que vai acontecer? Ou essa empresa que tem uma maior taxa de lucro, ela aumenta ainda mais a sua taxa de lucro,
compra uma das concorrentes para poder aumentar a sua participação no mercado, ou as duas outras empresas fazem uma fusão, tá? A fim de ficar em pé de igualdade com quem possui maior lucro. E aí, como resolver isso? Porque teve pessoas que tiveram dúvida. Como é que ele vê a formação do monopólio? Gente, é fácil. O monopólio sem regulamento, aí que entra, né? A questão do Estado. O Estado ele precisa regulamentar, fazer o controle, fiscalização, para poder evitar que haja falhas, né, nesse processo de livre concorrência. Calma aí, que confusão danada, velho. Você tá confundindo teoria legal com como funcionaria, tá? Os elementos de processos e tal não funcionariam como o código do Hammurabi. Você tá confundindo a ética, o direito retributivista com como funcionaria a produção de justiça e segurança. Inclusive trouxe aqui a baliza, né, a discussão da região amazônica, que é palco de muitos conflitos, e quis trazer aqui à tona uma situação prática, né? Quis apenas trazer como exemplo, tá? Então vamos lá. Na ausência do Estado, haveria, no caso de uma sociedade capitalista, haveria o quê? Basicamente um massacre, né, daqueles que ferissem os princípios da propriedade privada. Então, no caso, MSTs e indígenas seriam dizimados, cara, já que nós estaríamos em um verdadeiro estado de exceção, né? E biofísica do poder também, né? Daí a expressão Código de Hammurabi, né? Que seria algo do tipo olho por olho, dente por dente, né? Então, cada um por si, Deus por todos. Então, estou dizendo que vocês defendam o Código de Hammurabi. Foi algo praticamente que deveria ter sido lido, entendido, compreendido basicamente como uma metáfora. É uma metáfora bem realista daquilo que aconteceria em uma sociedade anarcocapitalista, tá? Então Daniel fala o seguinte... Uma coisa aqui, já tá acontecendo um verdadeiro massacre agora naquela região, tá? Isso é algo muito importante que eu tenho que colocar, eu tenho que levantar aqui, porque do jeito que você falou, parece que não tá havendo esse conflito agora. Porque a guerra... Então, opa, pera lá, você está pondo palavras na minha boca, né? A parada é que vocês parecem querer confrontar o anarcapitalismo e colocar ele para resolver problemas que o Estado não está resolvendo agora. Me explica como que o Estado resolveu o problema da Amazônia. Para mim não resolveu, pelo contrário, né? A gente sabe aí que a situação só piorou nos últimos 20 anos. Se a situação só piorou nos últimos 20 anos, como que você tem coragem de dizer que os conflitos estão sob controle? É assim, tá? Isso aqui eu te respondo por quê? Porque o Estado ausentou-se das suas responsabilidades, né? Isso é fato. Mas isso só reforça que à medida que o Estado ele torna suas leis menos rígidas, as empresas mostram descontrole quanto ao uso dos recursos. Só pegar o governo Trump, a emissão de gases aumentou substancialmente antes mesmo dele derrubar a lei de emissão de gases carbônico. Havia apenas uma eminência, né? Então ele não havia nem derrubado a lei, para você ver, né? Então, o que faz acreditar que em uma sociedade anarcocapitalista, o sistema ecológico, ele não sofreria danos? E aí eu volto novamente a falar sobre subjetivismo e excesso de racionalidade. Ou seja, aí você me diz que o homem age por interesse pessoal. Você falou isso no vídeo. Mas, cara, isso é previsibilidade. Você fala que não, mas é previsibilidade. Pautar a ação humana em uma lógica, por mais que digam não, é previsibilidade, Daniel. Tá? Então vamos lá, continuando aqui. Esse indivíduo está usando a ética analítica de qualquer jeito, né? Isso não tem nenhuma perspectiva com nada que pareça ser ética analítica. Isso simplesmente foi uma frase que ele quis usar, foi um conceito que ele quis usar de forma vazia. Isso, na verdade, é um conceito bem utilizado, bem relevante do ponto de vista do estudo em ética, que ele simplesmente colocou aí de forma vazia. Né? Não. Que não foi de forma vazia. Seria algo vago se eu tivesse me referido apenas à ética. Tá? Aí sim, que ética que eu estaria falando? É a ética kantiana? É a ética aristotélica?
né, com base em preceitos cognitivistas ou não cognitivistas. Não, fui bem específico, tá? Falei da meta ética, ou como você preferir, da meta analítica, que foi muito abordado por vocês, né? Pelo menos era o que um jovem ANCAP me dizia, né? Abordava bastante sobre esse ponto. O que eu quis dizer, cara, é que o que deveria ser colocado em questão, tá, Daniel? É o sentido de tratar a ética da propriedade como uma meta ética ao invés de uma meta normativa. Então vamos lá. Muito legal, velho. Você já parou para pensar que quem cria, quem banca essas coisas, quem tem os recursos para bancar essas coisas sou eu. Então não tem como eu dar dinheiro para mim mesmo. Não tem como. Não tem como você acreditar que nós temos dinheiro para bancar saúde, educação, segurança. E nós temos uma banda de burocratas e nós não teríamos como sustentar isso sem os burocratas. Isso não faz sentido. Ué, e não deu certo? Não deu certo? O Estado, apesar, né, de ser ineficiente em alguns momentos, mas deu certo, né? Na pandemia, por exemplo, o que está salvando vidas? É o SUS, cara. Vamos lá, quem nunca usou transporte público aí? Ou se sentiu amparado pela polícia? Se você não quer ver seus recursos sendo direcionados ao bem da coletividade, não, aí nós já teríamos que entrar em um outro campo de debate, né? Mas imaginemos que acabou, né? O Estado acabou, não existe mais Estado, você não paga mais impostos, tá? Contudo, nessa sociedade anarcocapitalista, o dinheiro que antes você pagava com impostos vai integralmente para empresas privadas. Por exemplo, você teria que pagar por segurança, né? E quem não pudesse pagar por segurança, eu acredito eu que seriam valores cobrados muito caros, né? Então quem não puder pagar por segurança, né, não vai ter segurança. Nessa suposta sociedade capitalista, você teria que pagar plano de saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem um sistema de saúde básico. As pessoas se acidentam e evitam ir aos hospitais porque sabem que a conta ela vai ser alta, né? Só teria acesso, por exemplo, à educação quem pagasse uma escola particular. Ou seja, eu deixo de pagar impostos para direcionar o meu dinheiro a burocratas, só que agora da iniciativa privada, cara, né? Então vejo que há de certa forma, um desconhecimento do Estado, tanto com relação às suas funções primárias, quanto o Estado com relação às suas funções secundárias. E também com relação aos serviços divisíveis e indivisíveis, né? Falta, claro, né, um pouco mais de compreensão sobre direito tributário, cara, né? Então, o que acontece? Se você parar para pensar, você verá que o Estado ele defende tanto interesses coletivos quanto interesses particulares, né, incluindo a própria propriedade privada, né? Então, o que acontece? As conclusões que eu chego aqui em CAPES, eles focam muito em questões complexas, mas esquecem às vezes do básico, né? E já que se pensa em sociedade, como diria Durkheim, né? Quando trata de sociedade mecânica, por exemplo, é a sociedade moderna. E a sociedade moderna ela é bastante complexa, né? Então, se você vai pensar em uma sociedade capitalista sem a presença do Estado, o que é, como eu falei, impossível, né? Porque o sistema capitalista ele precisa, cara, de todos os agentes envolvidos. Você tem que também trazer à tona a complexidade desses estudos de vocês para outros campos de atuação, né? Como sociologia, antropologia, psicologia, né? E também buscar entender o funcionamento do Estado, certo? Então aí foram alguns esclarecimentos. Eu vou terminando aqui o vídeo. E só para finalizar, né, o Daniel acertou. Entre umas das minhas formações,
tenho uma formação de administração de empresas, e é o meu foco principal, cara, porque eu sou professor da área, né? Eu sou professor do estado do Piauí, pelo estado do Piauí, né, atuando como técnico, atuando em cursos técnicos, na verdade. E é isso aí, né? E bom, finalizo aqui o vídeo, tá? E até a próxima.